Então, vamos iniciar a nossa primeira lista de exercícios. Como eu sempre falo para vocês, a primeira coisa que você faz é ler o comando da questão, tá? Aqui, essa lista é uma lista de significação de palavras. Então, sinônimo, a maioria, sinônimo, antônimo, homônimo, que foi o que nós estudamos. Vocês vão perceber que a COSEAC, ela foca mais em sinônimo, em perguntar o significado da palavra, retira uma palavra ali do texto e pergunta qual o significado dessa palavra. Então, tem um texto bem grande aqui, antes do texto, comando da questão. Para quê? Para ver se a gente realmente precisa do texto ou não. No trecho, a gente fica na escola. Peraí. No trecho, a gente fica na escola com muita aula teórica e não temos muita noção do que é realmente trabalhar com o meio ambiente. Então, acho demais essa experiência aqui que a Prefeitura de Maricá, junto com o Instituto Federal Fluminense, tem nos proporcionado. O que que eu falei para vocês na aula passada? Que a banca costuma trazer textos da cidade da prova, ou do estado, né, como a prova será a nível estadual, ou da função, do cargo. Isso é muito específico da banca, a maioria das bancas não faz isso, mas a COSEAC faz com muita frequência. Então, vocês vão ver aqui um texto de Maricá, porque é a prova é da Prefeitura de Maricá. Então, acho demais essa experiência aqui que a Prefeitura de Maricá, junto com o Instituto Federal Fluminense, tem nos proporcionado. A palavra demais está sendo usada com o mesmo sentido de precisamos do texto aqui? Não precisamos. Então, o que faremos? Vamos direto para a questão, tá? Então, a ordem é essa sempre. Leia o comando da questão. Se precisar do texto, você volta no texto. Se não precisar, você segue feliz da vida, porque vocês terão muitas questões para fazer, tá? Muitas questões. Então vamos lá. Vão colocando aí no chat. Quem já fez, já pode colocar no chat o que vocês fizeram. E no que eu vou lendo aqui, se você já sabe, aqui é bem fácil, né? Só uma palavra, já dá para você saber aí o que você colocou. Coloquem aí no chat a resposta de vocês. Então, acho demais essa experiência aqui que a Prefeitura de Maricá, junto com o Instituto Federal Fluminense, tem nos proporcionado. A palavra demais está sendo usada com o mesmo sentido de demais, está sendo usada com o mesmo sentido de excelente, demasiado, exorbitante, desmedida ou exagerada. Como você faz uma questão dessa? Se você ficar na dúvida, por quê? Quando nós temos questões de sinônimo, o que nós teremos? É palavras que são sinônimas da palavra destacada. Geralmente, todas as alternativas são sinônimas. E aí você tem que ver qual sinônimo cabe naquela frase. Excelente é um sinônimo de demais? É. Demasiado também? Também. Porque, por exemplo, assim, meu filho comeu demais. Meu filho comeu demasiado. É um sinônimo, tá? Você fala assim, ai, hoje você tá demais, tá exorbitante. Também é um sinônimo. Ai, você tá. Nossa, essa sua roupa tá chamativa demais. Tá o quê a roupa? Tá exagerada. Conseguem ver que tudo é sinônimo de demais? Então você não pode, nesse momento, analisar só a palavra. Você precisa analisar a frase. E aí, como você faz? Você substitui. Assim, ó. Então, acho demais essa experiência aqui que a Prefeitura de Maricá, junto com o Instituto Federal Fluminense, tem nos proporcionado. Eu vi que vocês falaram aqui, ó, letra A, letra E. Vamos lá. Acho excelente essa experiência que a Prefeitura tem nos proporcionado. Acho demasiada essa experiência. Acho exorbitante essa experiência. Acho desmedida essa experiência. Ou acho exagerada essa experiência. Agora, substituindo, vocês continuam com a letra que vocês tinham falado antes? Ou vocês mudam a alternativa?
Linhas 35 e 41. Digamos que você ainda estivesse na dúvida. Aí o que que você faz? Você vai para o texto. Então vamos lá. Questão de sinônimo, substituição. Nós faremos em 3 etapas. Qual é a primeira etapa? Ver quais palavras representam sinônimos dessas palavras aqui. Geralmente, aí vem a dica: geralmente todas as palavras são sinônimas, tá? Todas as palavras, todas as alternativas representam um sinônimo de demais. E aí vai depender do contexto. O que que você vai fazer? Dica número 2, vai substituir uma de cada vez. É assim. Então, acho excelente essa experiência, letra A. Então, acho demasiada essa experiência, letra B. Então, acho exorbitante essa experiência, você vai fazer com todas. Se mesmo assim você continuar com dúvida, você vai voltar lá no texto. Isso está entre as linhas 35 e 41. Cadê a linha 35? Tá aqui, ó. Tá entre essa linha e essa. Então vamos lá. Lerei o parágrafo inteiro, tá? Nós trabalhamos com micro-organismo nessa área biológica e acho importante ter essa noção que dá uma aula prática. A gente fica na escola com muita aula teórica e não temos muita noção do que é realmente trabalhar com o meio ambiente. Então, acho demais. Acho demais essa experiência que a Prefeitura de Maricá, junto com o Instituto Federal Fluminense, tem nos proporcionado. É uma experiência muito boa, gente. Então, ela acha a experiência o quê? Excelente, demasiada, exorbitante, desmedida ou exagerada? Excelente, né? É excelente. Entenderam? Então, questão de sinônimo. Primeiro, ver qual palavra é sinônimo. Geralmente todas são, é assim que a COSEAC trabalha. Então, substitui. Continuou na dúvida? Volta no texto e pega o sentido, a semântica do texto, a interpretação. Tá bom? Entenderam a questão? Vamos para a próxima, do mesmo jeito, tá? Ó, a questão fresquinha, tá, gente? Questão de 2024. Vamos lá. Opa. Gostaria de lembrar que esse concurso de Niterói, a banca não diferenciou o conteúdo de língua portuguesa de nível médio para nível superior. Foi o mesmo conteúdo. Inclusive, no edital estava escrito nível médio e superior, conteúdo de português era um conteúdo só. E a COSEAC costuma fazer isso, tá? Vamos lá. Primeiro, o que vocês vão fazer quando vocês pegarem a prova? Ler o comando da questão. Então, o comando da questão é esse aqui. Pode-se afirmar que todas as palavras a seguir são sinônimas de exuberância presente na primeira linha do parágrafo, exceto. Então, nós temos aqui 5 alternativas, 4 são sinônimas, menos uma de exuberância, presente na primeira, presente na linha do último parágrafo, na primeira linha do último parágrafo. Vamos lá. O último parágrafo é fácil de achar, tá, gente? Porque é o último. Mas vocês acham um parágrafo assim, ó, vendo o espaço. Tá bom? Ó, 1, 2, 3, desse jeitinho aqui. Mas como é o último, é só vocês olharem aqui. O último é esse aqui. O último é esse. Vamos lá. O mestre nasce da exuberância da felicidade. O que que é exuberância? Coloca aí no chat o que vocês marcaram para mim. Exuberância é mansidão? É vigor? É profusão? É abundância? É riqueza? O mestre nasce O mestre nasce da mansidão da felicidade. O mestre nasce do vigor da felicidade. O mestre nasce da profusão da felicidade. O mestre nasce da abundância da felicidade. O mestre nasce da riqueza da felicidade. Lembrando que a banca falou que todas são sinônimas, menos uma, exceto uma. Qual é a errada? Qual é a única que não representa um sinônimo de exuberância? O que que é exuberante, gente? Exuberante é algo abundante, né? É muito, é exuberante, é que tem muita
coisa. É isso aí, gabarito letra A. Exuberante, gente, é que tem vigor, é que tem muito, não é mansidão. Mansidão é calmo, é tranquilo, é manso. Exuberante não, exuberante é grande, é espalhado, é abundante, é profuso, tá bom? Por isso, gabarito letra A. Ficou na dúvida? Substitui. O mestre nasce da mansidão da felicidade, do vigor da felicidade, da profusão da felicidade, da abundância da felicidade ou da riqueza da felicidade. Riqueza também é muito, né, gente? A pessoa rica é aquela pessoa que tem muito, muito dinheiro, muito. Às vezes as pessoas falam assim: fulano é rico e nem é de dinheiro. Por quê? Porque tem muito amor, porque tem muito. Dá essa ideia de abundância também, tá bom? Questão 3. É... Essa prova aqui foi aplicada em dezembro de 2023. É uma prova super fresquinha, que é a prova de contador. Eu já resolvi essa prova inteira. É uma prova muito boa também, tá? Prova de nível superior. Vamos lá, mas a primeira coisa que nós faremos é ler o comando da questão. O termo sublinhado é o que é extremamente louvável. O que é extremamente louvável. Fizemos essa questão na aula passada, eu acho. Mas vamos lá, novamente. O que é extremamente louvável é um hiperônimo de imensamente. Ah, não, nós não fizemos, eu pulei porque eu não tinha explicado isso ainda. É um- uma hipérbole de muito. É uma metáfora de bastante. É um superlativo de extremo. Ou é um sinônimo de muitíssimo? Extremamente. É o quê? É um hiperônimo de imensamente? O que é hiperônimo, gente? Expliquei isso semana passada. Vamos lá. Eu tenho hiperônimo, é o maior. Hiper é o grande. E eu tenho hipônimo, que é o menor, é o que está dentro. Então vamos lá. Um hiperônimo de fruta é o meu hiperônimo. Quais são os hipônimos? Banana, maçã, pera, uva. Ok. É... Deixa eu pensar. Animal é o hiperônimo. Quais são os hipônimos? Cachorro, gato, cavalo, coelho. Então, o termo sublinhado em o que é extremamente louvável é um hiperônimo de imensamente. Extremamente é hiperônimo de imensamente, gente? Não, né? Uma coisa extrema pode ser uma coisa imensa, mas não é um hiperônimo. Não, não está dentro daquilo, não é maior que. Então, não pode ser a letra A, tá? É uma hipérbole de muito. O que que é hipérbole? Hipérbole é o exagero. Hipérbole é quando eu falo assim, é, eu estou morrendo de fome. Isso é hipérbole. Estou morrendo de fome. É um exagero. Extremamente é uma hipérbole. É algo muito maior. É um exagero de muito. E outra coisa, a hipérbole, ela foge do real. Tipo, eu não estou morrendo de fome, entendem? O extremo não. Algo extremo pode realmente estar acontecendo, é algo maior. Não se preocupem com hipérbole aqui, gente, porque é, nós vamos ter uma aula só de figuras de linguagem, tá bom? Mas como tem, por que essa questão foi selecionada? Porque eu selecionei questões de sinônimo, de hipônimo, e como tinha isso aqui, hipônimo e sinônimo, acabou caindo, mas nós iremos estudar. Isso não é hipérbole. Nós vamos estudar, teremos uma aula só de figuras de linguagem e vamos estudar isso mais a fundo. É uma metáfora de bastante? Também não.
Metáfora é a mesma coisa, tá? É uma figura de linguagem e eu irei estudar com vocês, tá bom? É um superlativo de extremo? Não. Nós temos o superlativo relativo e superlativo absoluto, que nós estudaremos na aula de classes de palavras, que nós já entraremos, tá? É uma das primeiras aulas que eu coloco. Eu tô só eliminando aqui para a gente ficar só com o que nós já vimos realmente, que foi o hiperônimo, que foi o que eu expliquei aqui, e o sinônimo. O que é sinônimo? É o que significa a mesma coisa. Então, o termo sublinhado e o que é extremamente louvável é o que é muitíssimo louvável. Porque o que é muito louvável e é o que é o extremo, extremamente, seria mais do que muito. E o que é mais do que muito? Muitíssimo. Então, muitíssimo a banca usou aqui como sinônimo de muito. Essa questão é um pouco chata, mas se você sabe isso daqui, ó, você consegue facilmente fazer por eliminação, tá bom? Se você sabe o que é hiperônimo, você sabe que não é. Se você sabe o que é hipérbole, metáfora e superlativo, você elimina muito fácil as outras alternativas. Eu não vou bater muito nessa tecla, porque nós iremos estudar isso, depois eu posso voltar no final, voltar na questão e falar, gente, agora que vocês já sabem o que é superlativo, quais são todas as figuras de linguagem, é, e hipônimo, hiperônimo, vamos refazer a questão e aí vai ficar mais claro na mente de vocês, tá bom? Vamos lá. Outra questão dessa mesma prova, tá? De contador. Também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa, como no do uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, apesar de louvável. Apesar de, em apesar de louvável, pode ser substituído sem prejuízo de sentido que apresenta no texto por. Vamos lá. Primeiro que aqui a banca traz muitas conjunções que vocês também não viram ainda. Mas é, se vocês prestarem atenção, eles classificam essa questão como uma questão de sinônimo e antônimo. Por quê? Porque a banca cobra isso dentro de pelo que você consegue substituir isso. Então, tem duas formas. Você olhar o sentido e ver o que tem o mesmo sentido, tipo um sinônimo mesmo. E depois da aula de conjunções, que é outra aula dentro da aula de classes de palavras, vocês verão isso daqui e talvez você consiga olhar, bater o olho assim e já saber qual é a conjunção que a gente substitui pelo apesar de. Hoje eu não vou fazer desse jeito. Eu vou fazer como sinônimo, tá? O que que eu poderia substituir por apesar de? Porque pode ser que lá na hora da prova, por mais que você já tenha estudado conjunção, você se esqueça. Então você tem que saber fazer de duas formas, pelo menos, tá? Apesar de, em apesar de louvável, pode ser substituído sem prejuízo de sentido que apresenta no texto. Como fazemos questões de sinônimo substituindo sempre? Também segue atualizado em debates em torno da língua portuguesa, como no do uso da língua neutra, da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, apesar de louvável, como no uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, embora louvável, como no uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, portanto louvável, como no uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, somente louvável, como no uso da linguagem neutra, que entende não ser o termo apropriado, haja vista louvável, ou por conseguinte louvável. Coloca aí no chat o que que você marcou, o que você marcaria agora, depois que eu fiz as substituições, tá? Algumas observações enquanto isso. Haja vista é uma locução verbal. O que é locução? É quando eu tenho duas ou mais palavras com sentido de uma. Então, é uma locução verbal com sentido aí de um verbo, tá? Embora é uma locução concessiva. Embora esteja chovendo, irei à praia. Portanto, é conclusivo.
Estudei muito, portanto, passei na prova, é uma conclusão. Somente dá uma ideia de especificidade. Somente isso, tá? E por conseguinte, como o nome já diz, é consequência. Fala para mim se a prova fosse agora, agora. Você não se lembra de muita coisa. Na substituição, o que que você colocaria como gabarito? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Sem medo de errar, tá, gente? Porque nós estamos aqui para treinar mesmo. Apesar de, isso aí, Mayara, apesar de é sinônimo de embora. Na dúvida, a gente substitui, igual eu fiz. Embora esteja chovendo, irei à praia. Apesar de estar chovendo, irei à praia. Olha como que cabe. Ah, eu não sabia que apesar de era uma locução concessiva. E embora também é uma conjunção concessiva. Eu não sabia disso, professora. Mas você consegue substituir. Você consegue ver que apesar de estar chovendo, ir à praia, e embora esteja chovendo, ir à praia, tem o mesmo sentido. Então você consegue resolver sem gravar a conjunção. Tá bom? E aí, ó, é mais um gabarito. Tenho certeza que fizemos essa questão na aula passada também, tá? É uma questão de interpretação com uma questão de sinônimos, tá bom? A COSEAC mistura muito isso. A palavra sublinhada na frase toda escrita está corretamente interpretada pelo termo entre colchetes em decana, significa septuagenária, contingente significa contingenciamento, impelido significa impedido? Extinção significa desaparecimento? Ou natural significa formal? É isso que é para você fazer, e é óbvio que você vai utilizar o texto para interpretar, né? Aqui as alternativas. Uma coisa que eu gosto da COSEAC é que ela retira o trecho do texto que ela quer e já coloca aqui. Dificilmente você vai precisar reler o texto, mas se precisar, não tem problema, tá? Quando alguém usa nas suas produções linguísticas, orais ou escritas, as marcas linguísticas que têm sido propostas com essa finalidade, ele está exercendo um papel social, marcado e importante de condenação das discriminações. Diz a decana. Diz a septuagenária. O que que é septuagenária, gente? Coloquem aí no chat para mim. Septuagenária é a pessoa que está na casa dos 70, tá bom? E o que que é decana? Decana é a pessoa mais antiga daquele grupo. Decano é a pessoa mais antiga do grupo. É o professor mais antigo, é o funcionário mais antigo, tá? Isso é decano. Decana. É o aluno mais antigo, tá? Letra B. Já podem colocar aí no chat se vocês já fizeram o que vocês marcaram, tá? Entretanto, não se pode supor que, em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua ou algum contingente de falantes terá sucesso propondo uma alteração do sistema da língua. Aqui, quando ela fala um contingente de falantes, ela quer dizer o quê? Um grupo, tá? Um grupo de falantes terá sucesso propondo uma alteração do sistema da língua. É a mesma coisa que dizer contingenciamento? Não, não é a mesma coisa. Quando eu falo contingente, eu não estou dizendo contingenciamento, tá? Contingenciamento é uma restrição, é, tem a ver com receita, tá? Com, com restrição das receitas, de dinheiro, essas coisas, tá? Contingenciamento. É bem diferente aqui de contingente. Letra C. Entretanto, não se pode supor que, em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua, impelido pela motivação de uma conduta desejável, terá sucesso propondo uma alteração no sistema da língua.
Impelido é a mesma coisa que impedido? Impelido, gente, é aquela pessoa que age por impulso, tá? Ó, olha só. É, lembre-se, se você não sabe o significado da palavra, vá pelo sentido, pela interpretação, pelo contexto, tá bom? Ó, entretanto, não se pode supor que, em um determinado momento da vida da sociedade, algum falante de uma língua, impulsionado pela motivação de uma conduta desejável, terá sucesso propondo uma alteração do sistema. Impulsionado é a mesma coisa que impedido? Não mesmo, né? Nem pensar. Então, a gente já elimina a letra C também. Ficamos somente com a D e a E. Extinção é a mesma coisa que desaparecimento? Ou natural é a mesma coisa que formal? O que vocês marcaram? Letra D ou letra E? Coloca aí para mim. Extinção é a mesma coisa que desaparecimento? Ou natural é a mesma coisa que formal? Isso aí, gabarito, letra D. Porque quando eu falo que alterações do sistema linguístico, até com extinção de línguas, quer dizer que algumas línguas desapareceram. Então, é o desaparecimento de algumas línguas. E quando eu digo que mudanças fizeram a partir do uso natural da língua, da comunidade, não é o uso formal, é o uso natural, é o uso falado da língua. O que é natural não é formal, são coisas diferentes. Isso aí, gente. Tá vendo? Se vocês estivessem fazendo a prova hoje, vocês iam gabaritar. 6. Maria Helena de Moura Neves, falecida recentemente, é considerada uma das maiores estudiosas da língua portuguesa. No texto 1, a respeito de linguagem neutra, todes, prezades, amigo, bom, arroba, não sei nem ler isso aqui, etc., seria amiga? Não, não sei. Ela defende que o objetivo da linguagem neutra é discriminar um grupo social? Linguagem inclusiva é uma expressão mais adequada? A expressão linguagem neutra serve para indicar palavras de outra língua? Esse tipo de linguagem atrapalha o sistema linguístico? O uso de linguagem neutra é um equívoco de certos grupos? Aqui a gente tem que voltar, tá? Aqui é essencial que a gente volte ao texto. Cadê? Aqui. Professor e linguista com 70 anos no serviço público vê equívoco em termo linguagem neutra. Maria Helena de Moura Neves, 91, atua como docente da pós-graduação em Linguística e Língua Portuguesa na Unesp e defende linguagem inclusiva. Gente, aqui já dava para gabaritar a questão, tá? Ela defende linguagem inclusiva. Não tem como errar. Mas digamos que você ainda estivesse na dúvida. Ah, professor, eu vi isso, mas ainda estou com dúvida. Ok, não tem problema. Vamos ler o primeiro parágrafo. Desde que pisou em uma sala de aula como professora há mais de 7 décadas, a paulista Maria Helena de Moura Neves, 91 anos recém-completados, viu que era ali a sua segunda casa e nunca mais parou. Até hoje exerce a função de ensinar. Também, estou na linha 5, tá? Também segue atualizada em debates em torno da língua portuguesa, como no do uso da linguagem neutra, que entende por não ser termo apropriado, apesar de louvável. Considera um equívoco o uso desse termo linguagem neutra para a proposta que ele representa. Na verdade, esse movimento visa a inclusão social, sem discriminações, de todos os grupos da sociedade, tratando-se, pois, da proposta de linguagem inclusiva ou língua inclusiva. Gabarito da questão. Vamos voltar lá. Questão 6. Qual o gabarito, gente? Letra B. Linguagem inclusiva é uma expressão mais adequada. Questão 7.
Considerando o jogo de sentidos permitido pelo gênero, poema, a expressão balanceamento joga com duas possibilidades de significado, que podem ser perder e negar, oscilar e equilibrar, ganhar e aprovar, lucrar e investir, ou analisar e contabilizar. O que vocês marcariam? Texto, lucros e perdas. Revendo o passado, balanceando a vida, no acervo do perdido, no tanto do ganhado, está escriturado, perdas e danos, meus acertos, lucros, meus erros. Daí a falta de sinceridade nos meus versos. Tem mais um aqui, ó. Analisar e contabilizar. Revendo o passado, balanceando a vida. Quando eu estou balanceando a vida, gente, eu estou oscilando e equilibrando? Vou dar um exemplo aqui para vocês. É, Quando eu falo que está fechado para balanço, eu estou fazendo o quê? Eu estou oscilando? Vocês já ouviram essa expressão? Fechado para balanço? A gente faz o quê quando a gente fecha para balanço? Ó, revendo o passado, balanceando a vida, no acervo do perdido, no tanto do ganhado, está escriturado: perdas e danos, meus acertos, lucros, meus erros. Daí a falta de sinceridade nos meus versos. Eu estou fazendo o quê? É isso aí. Eu estou analisando e contabilizando. Balancear tem a ver com isso, com analisar e contabilizar, ok? É uma análise, não é uma oscilação. Oscilação é que hora está, hora não. E está tentando manter em equilíbrio, não é isso. Quando eu paro para balancear, eu falo, ó, preciso fazer um balanço da minha vida. Eu não vou oscilar, nem equilibrar, eu vou analisar. Se eu parar para fazer um balanço da vida, eu irei analisar isso, tá bom? Algumas palavras vocês vão aprendendo e melhorando. Essa parte só melhora com exercício. Não tem como. Na aula da semana passada eu falei de sinônimo, de antônimo, te dei uma listinha de sinônimos, mas chega aqui são palavras diferentes. E aí vocês só vão pegar essa prática lendo, tá? Lendo e fazendo exercícios. E vocês vão ver como que isso melhora. Questão de guarda municipal de Maricá. Olha aqui, gente. O que eu falo para vocês o tempo todo, né? Onde anda o guarda belo? A prova era de guarda municipal. Olha o que que a banca traz. É provável, de acordo com o que a banca vem apresentando em todas as suas provas, que vocês tenham aí um texto voltado para a polícia penal, um texto voltado para prisões, algo do tipo, tá? Ou do Rio de Janeiro. O trecho, a outra imagem de que falei, também é da infância. Aparentemente boa, mas comum a todos os que um dia ficaram ou ainda ficam. Diante de um desenho animado da TV e sabem quem é o guarda-belo, tem seu sentido alterado se o conectivo sublinhado for substituído por. Quando a banca fala isso, tem seu sentido alterado, quer dizer que das 5 alternativas, 4 não irão alterar o sentido, só uma. Sim, então, 4 são sinônimas demais. Só uma que não é. Então eu tenho. O que é sinônimo de mais? Contudo, entretanto, no entanto, porém ou portanto. Mas aí a banca pede o que vai alterar o sentido. Para descobrir isso, é só você substituir, ó. Aparentemente boba, mas comum a todos. Aparentemente boba, contudo, comum a todos. Aparentemente boba, entretanto, comum a todos. Aparentemente boba, no entanto, comum a todos. Aparentemente boba, porém comum a todos.
aparentemente boba, portanto comum a todos. O que vocês marcariam na questão? Qual é o gabarito dessa questão? Unanimemente, letra E, né? Isso aí, gente. Gabarito, letra E, portanto. Por quê? Porque todos esses aqui são conjunções adversativas. Dão ideia de adversidade. Portanto, é conclusivo. Vamos para a próxima. Em relação ao sentido dos termos retirados do texto 1, a palavra disponível do último parágrafo poderia ser substituída por à espreita. Cara, no oitavo parágrafo, poderia ser substituído por rosto. Ladrão, no primeiro parágrafo, poderia ser substituído por menor infrator. Sorrateiramente, no primeiro parágrafo, poderia ser substituído por calmamente. Silhueta, no primeiro parágrafo, poderia ser substituído por corpo esguio. Em relação ao sentido dos termos retirados, a palavra. Aí precisa voltar, tá, gente? Não tem como não voltar. Disponível do último parágrafo poderia ser substituída por à espreita. Pensei que tivesse dito que não havia ninguém disponível. Disponível é que não tem ninguém ali. Ninguém pode. Então, não tem ninguém disponível. Isso é a mesma coisa que a espreita, gente? Não ter ninguém disponível? Não, né? A espreita é alguém ali escondido, é alguém olhando pelos cantos. Tá bom? Letra B, cara, no oitavo parágrafo pode ser substituído por rosto? Depende, eu posso falar o cara e pode falar cara do rosto, né? Precisamos ir lá conferir. Vamos lá. Oitavo parágrafo. Já ensinei vocês, né? Olhem por aqui, tá? Esse espacinho é do parágrafo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Esse é o oitavo parágrafo, tá? Ficou na dúvida de como conta? Pelo espaço aqui, tá? Ó, espaço começa um parágrafo. Coloca o ponto, dá um espaço, começa o parágrafo. Então a gente conta aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, o oitavo tá aqui. Eles prenderam um ladrão em flagrante, que ficava olhando tudo com cara de assombrado. Esse cara de assombrado era o rosto dele de assombrado ou era o cara? Cara é o rosto dele, né? Ele tava com cara de assombrado. Então, o rosto dele estava assombrado. Vamos lá. Cara, no oitavo parágrafo, poderia ser substituído por rosto? Sim. Letra B, gabarito. Vocês marcaram isso? Ou não? Vamos lá. Vamos conferir isso daqui, tá? Letra C, ladrão, no primeiro parágrafo, poderia ser substituído por menor infrator? Eu tenho sono muito leve. E numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal da casa, escondido. Levantei em silêncio e fiquei acompanhando os leves ruídos que vinham lá de fora, até ver uma silhueta passando pela janela do banheiro. Como minha casa era muito segura, com grades nas janelas e trancas internas nas portas, não fiquei muito preocupado, mas era claro que eu não ia deixar um ladrão ali espiando tranquilamente. Eu posso substituir esse ladrão por menor infrator? Não, ele não sabe a idade da pessoa, tá? Não tem como.
Aqui não fala nada da idade. Sorrateiramente, no primeiro parágrafo, pode ser substituído por calmamente? Não, nós acabamos de ler isso. Sorrateiramente, vamos lá, deixa eu voltar aqui. Foi aqui no. Foi no oitavo? Foi no primeiro, né? Aqui. Eu tenho sono muito leve. Numa noite dessas, notei que havia alguém andando sorrateiramente no quintal. Ele estava andando escondido, devagar, mas não que a pessoa estivesse calma, é que a pessoa está tentando se esconder, tá? Tentando não fazer barulho. Ela pode estar nervosa, mas ela precisa não fazer barulho. Silhueta. No primeiro parágrafo pode ser substituído por corpo esguio? Não. Silhueta, porque ele viu uma sombra, né? O contorno da pessoa. Corpo esguio é um corpo magro, um corpo alto, é diferente. Por isso, gabarito letra B. Questão 10. A palavra festinhas no texto significa? Precisamos ler, né, gente? Então, é aquilo que eu falo para vocês o tempo inteiro. É, Vocês vão olhar aqui, se precisar voltar no texto, volta. Se não, segue aqui, nós precisamos do texto. O que que significa festinha? Se a alternativa for pequena, você já vai ler, tá? É uma pequena festa, é uma reunião divertida, é uma brincadeira alegre, é uma reunião de cachorros ou é uma brincadeira sem importância? Vamos ver. Disciplina do amor. Foi na França, durante a Segunda Grande Guerra, um jovem tinha um cachorro que todos os dias pontualmente ia esperá-lo voltar do trabalho. Postava-se na esquina, um pouco antes das 6 da tarde. Assim que viu o dono, ia correndo ao seu encontro e, na maior alegria, acompanhavam com seu passinho saltitante de volta a casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia. As pessoas faziam festinhas. Isso quer dizer o quê, gente? Uma pequena festa, uma reunião divertida, uma brincadeira alegre, uma reunião de cachorros ou uma brincadeira sem importância? E coloquem aí o que vocês marcaram. Deixa eu ver o que vocês colocaram, gente. Letra B, letra C, uma reunião divertida ou uma brincadeira alegre? Vamos lá, vou voltar aqui, gente. Olha só. A vida inteira já conhecia o cachorro e as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia. Chegava até a correr todo animado atrás dos mais íntimos, para logo voltar a dentro do seu posto. Então, gente, as pessoas faziam festinha para o cachorro, quer dizer que as pessoas faziam o quê, gente? Brincadeiras alegres. Pensem que o cachorro ele estava na praça. As pessoas passavam e faziam festinha. Festinha é uma pequena festa? Não. É uma reunião? Também não. É reunião de cachorro? Não, porque eram as pessoas. É uma brincadeira sem importância? Não, é importante. Era uma brincadeira alegre com o cachorro e ele ficava todo feliz. Gabarito, letra C. Vamos lá. No trecho.
Prendeu, pretendeu representar o Brasil naquela conferência, propósito que suscitou divergências na imprensa brasileira. A forma verbal suscitou pode ser substituída sem alterar o sentido por avivou, encerrou, aumentou, reduziu ou provocou? O que vocês acham? Pretendeu representar o Brasil naquela conferência, a propósito que suscitou divergências. Avivou divergências? Coloca aí no chat para mim, tá? Encerrou divergências? Aumentou divergências? Reduziu divergências ou provocou divergências? Suscitou aqui, tá com ideia de provocou, é isso aí. Provocou, gabarito letra E, provocou divergências. Gente, vocês já estão preparados, tá? Vocês já podem ir lá e arrasar na prova. Gabaritar português. Todo mundo acertando tudo, que delícia. Vamos lá. Dentre os substantivos em destaque, aquele em que o fato linguístico da homonímia, estudamos isso na aula passada, vocês se lembram? Gera uma possibilidade de ambiguidade expressiva que não pode passar despercebida na leitura do poema. Vamos lá, rapidinho, para relembrar isso. Não sei que vocês não precisam, né? Porque todo mundo assistiu a aula, vocês já sabem muito, mas quem entrou depois, gente, a aula tá gravada, tá? Vocês podem assistir. Homonímia. Deixa eu ver se mudou aqui para vocês. Mudou. Homonímia se refere à capacidade, tô rindo de vocês no chat. Se refere à capacidade das palavras serem homônimas, tom igual, escrita igual, significado diferente. Nós temos os homônimos homófonos, que têm um som igual, escrita diferente, significado diferente. Homógrafos, que têm som diferente, escrita igual e significado diferente. Nossa, professora, que bagunça! É bagunçado mesmo, mas vamos lá. Nós temos as palavras homônimas, que eu chamo de homônimo perfeito, que são aquelas que têm o mesmo som e a mesma escrita, mas o significado, gente, o significado é sempre diferente, tá? Gravem isso. Então vamos lá. Rio, curso de água, e rio do verbo rir. Caminho, itinerário ou caminho de caminhar. Homônimo perfeito, que é o caso de pena, lá na questão. Nós temos os homônimos homófonos, e aí vocês vão gravar. É, homófono vem de fone. Fone é de fonema, de som, tá? Isso quer dizer que esses homônimos têm o mesmo som. Então, eu posso falar 100 com C, que é o numeral, e 100 com S, que indica falta. Eu posso falar senso de sentido com S, ou senso com C, que é levantamento estatístico. Os dois têm o mesmo som e eu escrevo de forma diferente. Então, eu chamo isso de homônimo homófono, porque o som, o fonema é igual. Então, tem aqui, ó, som igual, grafia diferente. Aqui tem som igual e grafia igual. E eu tenho as palavras homógrafas, que tem a grafia igual, mas o som diferente. Grafia igual, som diferente. Estou repetindo só por desencargo de consciência, que eu tenho certeza que vocês não precisam, né? Vocês já se lembram disso. Colher do talher e colher, de apegar, de apanhar. Acerto de correção e acerto do verbo acertar, tá? Então, eu escrevo igual, mas eu falo, eu pronuncio diferente, ok? Vamos lá, vamos lá, voltando.
Cadê a questão que eu já perdi? Dentre os substantivos em destaque, aquele em que o fato linguístico da homonímia gera uma possibilidade de ambiguidade expressiva que não pode passar despercebida na leitura do poema é ambíguo. Ou ele tem o som igual, ou ele vai ter escrita igual e isso vai te confundir. Para ele ser ambíguo, provavelmente ele tem que ter o som igual e a grafia igual, que são os homônimos perfeitos, ok? Aluna, gente, significa o quê? Aluno, podem colocar o gabarito aí que eu sei que vocês sabem, tá? Nada de timidez aqui. Letra B, aprendizagem é aprendizagem. Professores é professores. Escola é escola. E pena? E pena? Pena pode ser é, pena de uma pena, né, que a pessoa pegou ali, uma sentença judicial, ou pode ser a pena de uma ave. Então, a pena, ela tem o mesmo som, tem a mesma grafia, mas pode ter significados diferentes. Eu chamo isso de homônimo. Gera uma possibilidade de ambiguidade. O que que é ambiguidade? É quando eu tenho uma mesma palavra com dois significados diferentes. Gabarito, letra E. O único que pode ser ambíguo é a letra E. Estou dizendo que vocês sabem muito. Deixa eu ver se é esse daqui. É esse daqui, gente. Eu vou pular essa questão, tá? É, porque essa questão vai dar muito difícil. Não é só por causa disso. Mas eu não tinha reparado quando eu selecionei, eu também não conseguia tirar. E aí eu selecionei uma questão de professor de língua portuguesa, uma questão mais chata, que com certeza não cai nesse nível para vocês. Existem questões de língua portuguesa que são questões de português geral, tá? Às vezes pode estar aqui. é, Questão de professor de português, mas foi o que todo mundo fez no português geral. O professor de educação física também fez, o pedagogo também fez, e aí a nível superior geral. Essas questões eu vou trabalhar com vocês. Mas se for de português específico, que é o caso dessa, não, porque é um português mais difícil e que não cai para vocês, tá bom? Então a gente vai pular. Depois que nós estudarmos orações, essas coisas, eu posso até voltar nessa questão para mostrar alguma coisa para vocês. Mas agora não, que vocês vão chorar. Vamos lá. De acordo com o texto, o sacristão, agasalhando na algibeira a nota de 10.000 réis que recebeu, achou que ela provava a sublimidade do defunto. Sublimidade significa, gente, uma coisa que é sublime é espiritualidade, sublimidade é espiritualidade, sublimidade é ostracismo, sublimidade é passatempo, sublimidade é altruísmo ou sublimidade é prestígio. Vamos lá, o que que vocês marcaram? É... Ostracismo é repelir, tá? É afastamento. Repelir, afastamento. Espiritualidade é de espiritual, passatempo é de passar o tempo mesmo. Passatempo, desculpa, gente, é passamento. Desculpa. Passatempo, tô louca. Passamento, altruísmo. O que que é altruísmo? Uma pessoa altruísta, desculpa, gente, peraí só um minuto. Uma pessoa altruísta é aquela que tem amor desinteressado, tá? A ou é? A ou é? Tá, ok, Juliana. A ou é? Mas se fosse a sua prova agora, o que você marcaria? A ou é? Não vai marcar as duas, hein? Não pode.
De acordo com o texto, o sacristão, toma cuidado, tá? Com o sacristão que pode te confundir. O sacristão, agasalhando na algibeira a nota de 10.000 réis que recebeu, achou que ela provava a sublimidade do defunto. O defunto era o quê, gente? Era alguém de quê? Era alguém espiritual ou era alguém de prestígio? Porque ele tinha uma nota de 10.000 réis. Era alguém de prestígio, isso aí. Exatamente, meninas. Gabarito letra E. Era alguém de prestígio. Tomem cuidado, porque por começar com sacristão, você já vai no espiritual. A sua mente já fala, isso tem a ver com espiritual, tá? Tomem cuidado com isso. E é justamente a letra A, né? Essa é qual? É a 15 já. Na frase, eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. A palavra em destaque produz o sentido de. Vamos lá. Eu estou ostentando alguma coisa. Está indicando alegria? Eu considerei a glória de um pavão ostentando o esplendor de suas cores. Gente, para resolver a questão, imaginem o pavão, tá? Um pavão ostentando ali aquele rabo lindo, todo colorido. Vocês precisam fazer isso na hora, tá? Isso vai ajudar vocês. Indica alegria, expondo com desdém, apresentando simplesmente, desfilando com humildade, nunca, né, gente? Como que um pavão vai ser humilde? Mostrando orgulhosamente. Isso aí, gabarito, letra E. Mostrando orgulhosamente, ostentando o esplendor de suas cores. Ele estava ostentando, ele estava mostrando muito. O que que as pessoas fazem no Instagram? Ficam ostentando. Ostentando uma viagem de 2 dias e posta o mês inteiro, ostentando, mostrando orgulhosamente. Ostentando. E aí, vocês ficaram com dúvida em alguma questão? Essa lista aqui, gente, foi uma lista só de significação de palavras, tá? Só de sinônimo, vocês perceberam? Só sinônimo, duas questões aí de homonímia e perônimo, que foi o que nós estudamos na aula passada. Para quem está assistindo a primeira aula hoje comigo, eu não falo fã assim não, tá, gente? Que eu tô resfriada, minha voz é melhorzinha. É, A aula não acabou não, tá, gente? Nós iremos agora para o conteúdo da semana. Eu vou pedir para vocês aí 3 minutinhos. Eu preciso tomar uma água. E volta aí, se vocês quiserem também tomar uma água e ir ao banheiro. Nós voltaremos para o conteúdo da semana, tá bom? Então, vamos lá, rapidinho. Daqui a 5 minutos nós retornaremos.